Olá, marvelosos e marvelosas, eu sou Otávio Gaia, este aqui é o Super 8 e hoje a gente já teve um resumão da trajetória de Carol Danvers, Monica Rambeau e Kamala Khan aqui no canal, e agora que o filme está prestes a chegar nos cinemas no dia 9 de novembro com a ideia de ser um filme evento, vamos lá fazer um esquenta sem enrolação, direto ao ponto, num combão show pimpa com 40 curiosidades e segredos sobre as Marvels. Eu me refiro tanto ao filme quanto às 3 heroínas. Se você não tá contando ou perdeu as contas, As Marvels é o 33º filme do universo cinematográfico Marvel e faz parte da fase 5 da franquia. Essa nova fase do MCU tá se passando quase toda no nosso futuro. Então, de acordo com a cronologia oficial, o final de Vingadores Ultimato teria acontecido há uns 3 anos, quando a trama de As Marvels acontece. Então, As Marvels deve ser ambientado mais ou menos ali entre 2025 e 2026. Este filme é uma sequência de Capitã Marvel, mas não é ao mesmo tempo. Seria mais justo chamar de crossover, já que reúne 3 heroínas que já foram introduzidas no universo Marvel. As outras 2 são Miss Marvel, na série própria, e Monica Rambeau em WandaVision. Então, esse filme vai dar continuidade à trajetória das 3 até elas se reunirem em prol de um mesmo objetivo, numa trama unificada. Originalmente, esse filme foi confirmado logo após o sucesso de Capitã Marvel nos cinemas. Na época, foi previsto apenas como Capitã Marvel 2, e ninguém sabia muito bem o que esperar, nem se a equipe do original voltaria. Com o passar do tempo e a chegada da série Miss Marvel é que essa sequência foi renomeada e redirecionada para As Marvels. As 3 heroínas vão se relacionar a partir de uma ação completamente inesperada da vilã Kree Dar-Benn. E como os poderes das 3 se baseiam em luz e energia, a vilã vai entrelaçar as habilidades delas e cada vez que elas usarem os poderes vão trocar de lugar instantaneamente. Falando em Krees, esse povo aí não costuma dar sossego no MCU. Essa raça alienígena já infernizou os Skrulls, já sequestrou a Carol e apagou a memória dela, tocou o terror na galáxia quando um dos seus principais líderes, o Ronan, o acusador, se aliou e traiu Thanos para roubar a joia do poder do Peter Quill na missão que acabou formando os Guardiões da Galáxia. Pelo visto, a dona Dar-Benn vai repetir o feito a reunir 3 heroínas aqui, né? Falando no Ronan, o acusador Kree, ele era um adversário casca-grossa que sobreviveu a ataques da Carol e só foi derrotado anos mais tarde ao ser explodido por uma joia do infinito. Para complicar ainda mais, ele usava um martelão que canalizava seus poderes, transformando o treco numa ameaça mortal. E tô falando isso porque, além de Dar-Benn ser uma aniquiladora, uma patente altíssima no exército Kree, ela tem um martelo, se não igual, parecido com o do Ronan, além do bracelete que potencializa seus poderes, que nem acontece com a Kamala. Ou seja, a mulher vem braba, tacada no siri com fome. Tá, mas qual é a dessa aniquiladora Dar-Benn? O que ela quer? Olha, sabendo que a Carol é um exército de uma mulher só, viajando pelo espaço atrás de treta pra resolver, é possível que ela tenha pisado num calo dessa Dar-Benn aí e frustrado os planos dela de conquista e talvez aniquilação dos Kree novamente, ou até mesmo matado alguém importante pra aniquiladora. E aí arrumar um jeito de atrapalhar o uso de poderes da Carol é uma bela jogada para tirar a Capitã Marvel de jogo. Falando agora sobre a Monica Rambeau, nos quadrinhos ela é a Capitã Marvel original, sabia disso? A personagem foi criada por Roger Stern e John Romita Jr. na revista The Amazing Spider-Man Annual número 16 de 1982. Na história, Monica é mostrada como uma guarda costeira de Nova Orleans que é convocada para ajudar a recuperar um item roubado por um ditador sul-americano. O que ela não sabia é que essa tabujinganga era um gerador de energia interdimensional. Durante a luta, o gerador explode e o corpo da moça absorve a energia e lhe dá poderes de manipular e projetar qualquer tipo de energia. É ótimo, né, que no mundo dos quadrinhos qualquer acidente vira benesse. Ai, tomei uma topada, vira aí o super pezão! Com a ajuda de heróis como o Homem-Aranha e Homem de Ferro, ela aprendeu a controlar esses poderes, passando a lutar ao lado dos Vingadores. E então, ao cair no gosto da imprensa, foi nomeada de Capitã Marvel. O visual da personagem foi inspirado na atriz Pam Grier, um ícone do Blaxploitation estadunidense, movimento que se popularizou nos anos 70 com produções atuadas, escritas, dirigidas e direcionadas para o público afro-americano. Pam foi um dos grandes símbolos desse movimento e depois que apontaram as semelhanças entre ela e a Monica Rambeau, o desenhista tratou de deixar a heroína ainda mais parecida. Com o surgimento de Carol Danvers nos quadrinhos, Monica acabaria perdendo o título de Capitã Marvel. Então passou
a ser chamada de outros nomes como Photon, Dama da Luz, Pulsar, Mônica Marvel e Espectro. No MCU, ela ainda não tem um nome de super-heroína, mas se me permitem dar um chutinho aqui, eu acho que ela vai se chamar Photon. Por quê? Então, se a gente voltar pro primeiro filme da Capitã Marvel, dá pra ver que o codinome da mãe da Mônica na Força Aérea era Maria Photon Rambeau. Então eu apostaria que ela vai homenagear a mãezinha dela. Inclusive, no MCU, a primeira aparição da Mônica Rambeau foi no primeiro filme da Capitã Marvel, quando ela ainda era uma criança. Ela é filha de Maria Rambeau, melhor amiga da Carol, e considerava a Capitã Marvel como uma madrinha. Aí a Carol foi pro espaço, o tempo passou, Mônica cresceu, e nesse meio tempo, Maria, a mãe dela, criou a agência SWORD, que lida contra ameaças extraterrestres, teve câncer, foi hospitalizada e morreu enquanto a filha Mônica tinha sumido no blip, o estalar de dedos Tanial. 5 anos depois, quando a Mônica voltou, a mãe dela já tinha morrido. E Mônica, que era uma militar, quando voltou foi convocada para trabalhar junto à SWORD, no caso em que a Feiticeira Escarlate raptou a cidade inteira de Westview para transformar em seu mundinho perfeito. Rambeau conseguiu entrar na cúpula que a Wanda criou, mas foi enfeitiçada e passou a viver em Westview como a vizinha Geraldine. Até que conseguiu despertar e acabou tendo seu DNA afetado pela energia da feiticeira, que deu a ela habilidades únicas envolvendo a luz. Ao fim de WandaVision, depois que ajuda a deter a Wanda, Mônica é convocada para uma missão espacial. Essa tal missão deve ser explicada no início de As Marvels, assim como a origem do seu traje preto e branco e como ela desenvolveu seus poderes. Nos cinemas, a versão adulta da Mônica é interpretada por Tiwona Paris, uma atriz que começou na série de TV e se mostrou super engajada em causas sociais, passando a trabalhar em filmes que envolvem questões raciais e ou exploram o protagonismo feminino, despertando assim a atenção da Marvel, que escolheu a mulher para esse papel, que deve levantar as causas que ela tanto defende. Em Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, o Doutor e a Wanda viajam para uma realidade alternativa em que quem ajudou Marvel e acabou absorvendo a energia do Tesseract na explosão do projeto Pegasus foi a mãe da Mônica, a Maria Rambeau. No filme, Wanda taca uma estátua em cima dela, só que a atriz Lashana Lynch disse que sua personagem sobreviveu, podendo aparecer em futuros projetos do multiverso. Vamos ver. Apesar de Mônica ter sido a primeira Capitã Marvel, Carol Danvers é uma personagem muito mais antiga que ela. Seu surgimento nos quadrinhos vem da Era de Prata, aquela leva em que surgiram ícones como o Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico, Hulk, Homem de Ferro e os próprios Vingadeiros. Ela apareceu pela primeira vez em Marvel Super Heroes número 13, de 1968, como a chefe da base aeronáutica em que trabalhava o Dr. Henry Lawson, que na verdade era o Kree Capitão Marvel disfarçado de humano. Ela ganhou seus superpoderes quando um dispositivo criado pelo Dr. Kree explode com os dois na sala, incorporando na Carol DNA Kree e fazendo dela uma híbrida. Na década seguinte, em 1977, ela ressurge já com seus poderes de manipulação de energia e ganha uma revista própria, na qual é chamada de Miss Marvel. Nos anos 70, a personagem sofreu forte influência do movimento feminista e a revista passou a trazer um forte viés progressista, com histórias da Carol, por exemplo, lutando para ajudar a estabelecer a igualdade salarial entre homens e mulheres. Então é meio estranho ver uma galera hoje em dia reclamando que a personagem é lacração, porque faz parte da história dela há muito tempo. Enfim, na década de 80, a personagem passou a integrar histórias mais voltadas ao universo mutante e nesse caminho acabou rendendo uma série de polêmicas tão loucas que foram prontamente reticonizadas, momento em que a personagem passou a se desligar do nome Miss Marvel. Ajudando os X-Men, Carol adotou o nome de Binária, expandindo seus poderes e confrontando os Vingadores. Nos anos seguintes, até voltou a ser Miss Marvel, mas logo passou a se chamar Warbird, quando vira peça central contra a ameaça do déspota espacial Kang, que já tá dando as caras no MCU há alguns anos. Até que finalmente Carol assume o nome de Capitã Marvel em 2012, dando prosseguimento ao legado do seu eterno mentor e companheiro Dr. Henry Lawson, o Capitão Marvel, desenvolvendo nesse caminho ainda mais suas habilidades e se consolidando como a principal super-heroína da franquia. Foi nessa mesma época que ela passou a ser descrita como uma das personagens mais poderosas do universo Marvel. Assim como nos quadrinhos, no MCU a personalidade dela é bem carrancuda e séria, afinal ela é uma ex-militar. Além disso, ela é completamente independente, ciente dos seus poderes e habilidades e não faz a menor questão de ser humilde, assim como Tony Stark e outros diversos heróis B10 dos quadrinhos. No cinema,
cinemas, Carol Danvers é interpretada por Brie Larson. Na época que ela foi escalada para o papel, tinha acabado de ganhar um carequinha dourado para ornar sua estante pelo seu trabalho em O Quarto de Jack. Larson chegou com uma baita moral no MCU e seu filme conquistou nada menos do que 1 bilhão e 131 milhões de dólares mundialmente, se tornando o live action como uma diretora mulher de maior bilheteria até então. Mas olha, a estreia da personagem no MCU poderia ter acontecido uns 4 anos antes, viu? Não num filme próprio, mas uma participação. Que sucede? Joss Whedon queria muito dirigir uma aventura solo da super-heroína, mas não conseguiu por conflitos de agenda por causa das filmagens de Vingadores Era de Ultron. Ainda assim, ele gostava tanto da personagem que deu um jeitinho de incluir ela na cena final de Era de Ultron, quando os novos Vingadores se apresentam ali no QG. A Capitã foi feita por uma dublê, ali discretamente na cena. Porém, o bambambam da Marvel Studios, Kevin Feige, vetou a ideia e eles substituíram a atriz digitalmente pela Wanda. A jornada da Carol Danvers com Nick Fury foi breve, mas marcante. Foi ela que mostrou ao espião que havia vida avançada e ameaças vindas de fora da Terra. E foi ela que inspirou o nome da iniciativa Vingadores, pois esse era o seu codinome na Força Aérea. Ela era chamada de Carol Vingadora Danvers, Carol Avenger Danvers. E agora vamos falar um tiquinho da Kamala Khan, que foi criada nos quadrinhos por Sana Amanat, uma quadrinista muçulmana de família paquistanesa, junto com mais uma equipe que contava também com G. Willow Wilson, especialista em literatura árabe. Com esse time, as histórias da Miss Marvel se tornaram um fenômeno dentro das comunidades muçulmanas no Ocidente, porque abordavam temáticas de inclusão muito pertinentes numa época na qual o ódio aos imigrantes estava fervendo. A personagem surgiu nos quadrinhos em Capitã Marvel número 14 de 2013 e chegou numa época de reboot e reconstrução dos quadrinhos da Marvel. Kamala era uma adolescente de Nova Jersey de uma família de origem paquistanesa. Por ser uma personagem bem atual, ela reflete os adolescentes de hoje, portanto, é muito fã dos heróis, adora podcasts, escreve fanfics dos seus heróis favoritos, além de ser bem atrapalhada, tadinha também. Nas HQs, Kamala fazia parte da linhagem inumana. Os inumanos são basicamente mutantes, mas cujos poderes são despertados por gases alienígenas. Aí do nada agora imaginei um ET soltando um peido e alguém que cheira sai voando. Não, gente, não. Para. Os gases vinham em nuvens de terrigênio, um gás coisado aí desse universo. No caso da Kamala, seus poderes adormecidos foram despertados quando o Raio Negro, rei dos inumanos, lançou uma nuvem dessa sobre Nova Jersey. Nas origens, suas habilidades envolviam esticar qualquer parte do corpo, voar e assumir a aparência de qualquer pessoa ou objeto, o que rendeu alguns momentos divertidos, como quando ela se transformou num sofá e não soube como voltar ao normal, ou como na primeira vez que ela usou seus poderes e acabou assumindo a forma de sua ídola, a Capitã Marvel. E por conta dessa confusão aí, ela conheceu a própria e aprendeu com ela muitas coisas sobre como usar os seus poderes e a natureza do heroísmo, inclusive recebendo autorização da própria Capitã Marvel para usar o seu nome antigo, Miss Marvel. No MCU, Kamala estreou numa série solo de 6 episódios lançada no Disney+. E a personagem teve suas origens e os efeitos de seus poderes alterados para se adequar mais a esse universo. Em vez de os seus poderes serem despertados por uma névoa terrígena, eles foram despertados quando ela usa um bracelete dos seus antepassados paquistaneses. Além disso, em vez de esticar o corpo, passou a emanar e moldar objetos com a energia luminosa canalizada pelo bracelete. Kamala também deixou de ser uma inumana e se tornou a primeira mutante real oficial do MCU, pelo menos a primeira anunciada. E agora já pode ser uma mutante mesmo, porque a Marvel Studios recuperou os direitos dos X-Men com a integração da Fox à Disney. Mas, mesmo com essas mudancinhas, a essência da Kamala dos quadrinhos, que é o mais importante, foi mantida. A versão em live action da Kamala é interpretada pela jovem Iman Vellani. O anúncio dela para o papel foi uma surpresa e tanto porque a moçola nunca havia atuado profissionalmente antes. Muita pressão? Talvez, mas ela tirou de letra, pois a guria é muito desenrolada, fanfiqueira de verdade e, portanto, se encontrou na personagem que foi uma beleza. Tanto que a Marvel acabou de concluir um arco nos quadrinhos em que a Miss Marvel morre e numa nova fase a personagem é mutante e passa a integrar os X-Men. E sabe quem é que vai coescrever as HQs? Pois é, a própria Iman Vellani. E não dá pra falar de As Marvel sem lembrar do caolho favorito da galera. Perambulando pelo MCU desde o início, Nick Fury já pintou e bordou nessa franquia. Em suas primeiras aparições, ele foi retratado como um cara carrancudo, sarcástico e que sempre esperava o pior das pessoas. Mas em Capitã Marvel, que mostra ele meio que em início de carreira nos anos 90, o homem mostrou uma personalidade mais simpática e disposta a confiar. Segundo o ator Samuel L. Jackson, poder explorar outras facetas do Fury foi justamente o que mais animou ele a voltar
voltar pro papel. Justificativa que também serviu para ele voltar na série Invasão Secreta, que aí já mostra o Nick Fury desconstruído de suas convicções, desgastado e se sentindo inútil após o lance envolvendo Thanos. Não? Na série, Nick é cobrado pela promessa que ele e Carol Danvers fizeram aos Skrulls sobre conseguir um novo planeta para eles. Então ele precisa lidar com o motim dos Skrulls que se infiltraram entre os humanos, a briguinha ali, ele consegue e volta pro espaço, lá pra nave lá. Em várias cenas do primeiro filme da Capitã Marvel, o Skrull Talos se peida na farofa quando vê a gatinha Goose, dizendo se tratar de um monstro horrível chamado Flurkan. O Fury não leva a sério, fica de xodó com o bichinho e acaba tendo o olho arranhado, que infecciona e ele perde a visão. Fato que já havia sido prenunciado em Capitão América, o Soldado Invernal. Last time I trusted someone, I lost an eye. Pois é, esse alguém foi a gatinha Goose. Agora, na vida real, é Samuel L. Jackson que não se dá bem com gatinhos. Na verdade, com nenhum pet. Apesar de que ele se deu bem com o gatinho Reggie, um dos felinos que interpretou o Goose. O ator admirou a obediência do bichano. No entanto, quem não conseguiu gravar de jeito nenhum com os bichinhos foi a atriz Brie Larson. É que ela tem uma alergia a gatos muito da braba. Por causa disso, tiveram que dividir as rotinas de filmagens para evitar que eles se esbarrassem nos sets. Aí já pra cena em que eles contracenam, a Brie atuou ao lado de atores com roupas de captura de movimento, e aí, em outro período, a atriz deixava o set e os gatinhos assumiam a marcação. Falando nisso, no primeiro filme, a Goose é interpretada por 4 gatinhos diferentes. Além do Reggie, tiveram também Archie, Rizzo e Gonzo. Cada um sabia fazer um truque diferente e todos os 4 possuem perfis no IMDb. No entanto, houve uma mudança de escalação para as Marvels. Como o filme se passa cerca de 30 anos depois da primeira aventura, a Goose envelheceu e aí a equipe precisou de gatinhos mais velhos. Assim saiu o quarteto gatástico e entrou a dupla Nemo e Tango. Ah, mas prepare para ver outros Flurkans diferentes aqui também, tá? Inclusive filhotes. Nos quadrinhos, o gatinho da Carol se chama Chewie, o apelido do Chewbacca em Star Wars. Porém, mesmo a Marvel Studios podendo usar o nome, já que Star Wars também é propriedade da Disney, como o contexto da Carol no primeiro filme era todo ambientado no mundo da aeronáutica e tal, os realizadores decidiram homenagear o personagem Goose Bradshaw, que é esse, o melhor amigo de Peter Maverick, de Top Gun. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima aí. Alexa, desligar escritório. Viu só? Também tem um poder de luz. Ai, ai. Alexa, gravação. São 15h19. Não, Alexa, gravação. Oh, meu Deus. Tchau.